Bem, pessoal, então nós temos aqui esta nossa parte que é uma das partes que nós havíamos deixado, ok? Para discutirmos mais tarde relativamente à matéria. Nós vimos alguns conceitos básicos sobre a matéria, onde vimos muitos conceitos e nós dissemos que temos a parte da classificação desta matéria, ok? A matéria, em termos de classificação, podemos encontrar na forma de substâncias, né? Em que estas substâncias podem ser simples ou compostas, ou também podemos encontrar na forma de misturas, em que as misturas podem ser homogêneas e podem ser heterogêneas, ok? E também falamos que estas substâncias simples e compostas, né? Ou, de forma geral, as substâncias podem ser separadas, mas usando alguns métodos químicos, ok? E nós podemos separar estas misturas tanto usando alguns métodos físicos. Então, vamos também dar olhada relativamente a alguns métodos de separação de mistura. Então, agora nós vamos introduzir este assunto de misturas, que é uma coisa muito simples, porque no nosso dia a dia nós sempre estamos a lidar com mistura, que é o caso de fazer um chá ali, colocar açúcar, fazer tanto um suco de limão ou mesmo um sumo qualquer, misturar com água, tudo isto é mistura e é isso que nós queremos falar, ok? Ora, nós temos aqui misturas. Antes de nós entrarmos no assunto mistura, vocês devem entender primeiro fases de uma mistura, ok? Então, o que é isto de fases de uma mistura? Este é o conceito muito fundamental que vocês devem perceber, que é a questão de fases, né? Existem fases de uma mistura, também componentes da mistura. Então, nos vossos cadernos, vocês vão escrever as duas coisas. Fases de uma mistura, nós temos aqui um conceito, né? Uma fase é a porção homogênea de uma mistura. Eu acredito que muitos, o que está aqui, não conseguem perceber o que é isto aqui. Mesmo eu posso dizer que não estou a perceber quando eles dizem que fase é uma porção homogênea de uma mistura. Então, o que eu vou fazer agora é traduzir isto aqui numa outra linguagem. Eu vou dar um conceito que eu gosto de dar. Fase, ok? Tanto podemos dizer que é o que nós conseguimos ver dentro daquela mistura ou o número de separações, certo? Então, vocês vão escrever e eu vou colocar aqui, tanto na tela também, que fases é o número de separações ou o que nós conseguimos ver dentro da mistura. Vamos ver aqui. Essa mistura temos fases e temos componentes. Fases é o que nós conseguimos ver dentro da mistura. O que nós conseguimos ver aqui? Conseguimos ver a água no estado líquido. Então, água é a primeira fase. Conseguimos ver cubas de gelo, que está aqui. Então, esta aqui é a segunda fase. Conseguimos ver o óleo. Essa aqui é a terceira fase. Então, fases, na verdade, é o que nós conseguimos ver naquela mistura, ou é o que, tanto, além de dizer que é o que nós conseguimos ver dentro da mistura, podemos dizer o número de separações. Não conseguimos ver aqui 3 separações, simples quanto isso. Então, é o que nós chamamos de fase. Agora, quais são os componentes? Essa mistura aqui é uma mistura constituída por 3 fases. E quantos componentes? Componentes são os constituintes daquela mistura. Então, se nós formos a ver, temos a água, temos cuba de gelo. Só que vocês entendem que cuba de gelo é água no estado sólido? Sim. Então, isto aqui, com isto, acaba sendo a mesma coisa, porque vai derreter e torna-se água líquida, ok? O gelo derrete, torna-se água líquida. Logo, aqui temos um único componente, esta parte, e o outro componente aqui é o quê? É o óleo. Logo, essa é uma mistura que tem 3 fases, mas tem 2 constituintes ou 2 componentes, ok? E relativamente à questão das misturas, se tiver 2 fases, por exemplo, né? Se tiver 2 fases, então vocês vão dizer que esta mistura é bifásica, ok? Bifásica, então vocês vão escrever também no vosso caderno que uma mistura que tem 2 fases nós chamamos de bifásica, que tem 3 fases chamamos de trifásica, ok? Agora, se tiver uma única fase, vamos chamar de monofásica. Então, relativamente ao conceito de fases, é assim como vocês devem entender. Fases, estamos a falar daquilo que nós conseguimos ver dentro daquela mistura, coisas visíveis, ou o número de separações. Componentes são os constituintes daquela mistura, ok? Agora sim podemos definir o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Olha, mistura homogênea, aqui diz, apresenta uma única fase, logo já temos uma solução. Que se tivermos uma mistura que apresenta uma única fase, então é uma mistura homogênea. Um exemplo concreto que vocês viram, isto aqui tem a ver com
com a água, tanto mineral, e eu vou colocar, conseguem ver, por exemplo, aqui na tela, a água mineral é um tipo de água que tem lá os minerais, mas o que acontece é que nós não conseguimos distinguir os minerais que estão lá, conseguimos ver algo uniforme, então é uma mistura homogênea porque é monofásica, ok? Aqui tem alguns exemplos, água com açúcar, quando vocês misturam água e açúcar, o que é que vão ver depois? Vão ver a água açucarada, mas é água, e vão ver uma única fase, que é algo uniforme, não é uma mistura homogênea, ok? E depois temos ar atmosférico. Ar é um conjunto de gases, também é uma mistura homogênea, ok? E mais, mistura homogênea, em outras palavras, podemos dizer que tem a ver com tanto aquilo que nós não conseguimos distinguir a olho nu. É um dos conceitos que vocês vêm buscando no início, né? Os professores diziam que mistura homogênea é aquela em que nós não conseguimos distinguir os seus componentes a olho nu. Não conseguimos distinguir o que está aqui a olho nu. E este aqui já conseguimos ver que é uma mistura heterogênea, isso aqui, porque conseguimos ver que aqui tem óleo, tem gelo, tem esta água, mas o que está aqui nós conseguimos distinguir. Logo, esta aqui não é uma mistura homogênea. Agora, heterogênea apresenta mais de uma fase. Sempre que falarem de bifásica, trifásica, polifásica, saibam que está-se a falar de heterogênea. Homogênea sempre vai ter uma única fase, ok? Ou seja, a composição não é uniforme, ok? Ou, em outras palavras, mistura heterogênea é aquela que nós conseguimos distinguir os seus componentes a olho nu, ok? Aqui temos um exemplo, água e óleo. Água e óleo, que é esta situação. Isso aqui é uma mistura heterogênea, constituído por dois componentes e é trifásica, porque tem três fases, ok? Tem o granito. O granito é uma pedra que eu posso mostrar tanto aqui na tela. É uma pedra, na verdade, que tem muitas separações lá, ok? Tem felisfato, tem mica, tem quartos, então é uma mistura heterogênea, não é uma mistura homogênea porque tem muitas separações na pedra de granito, ok? Relativamente aos conceitos de mistura homogênea e heterogênea, é isto. Tem a ver com fases de cada mistura, ok? Depois, vamos aqui mergulhar um bocadinho no caso de alguns métodos de separação de mistura. Métodos de separação de mistura, vejam, aqui temos um copo com água e sal. Olha, o que vai acontecer aqui é que nós podemos separar esta água e sal, para no final termos somente o sal puro e a água pura também. Conseguem perceber? Só termos um sal que somente tem cloreto de sódio e termos a água pura que somente são moléculas de H2O. Isso vamos fazer por meio de métodos de separação de mistura. Então, quais são os métodos que vão nos ajudar a fazer esta separação? Os brasileiros dizem desdobramento, isso não é problema, ok? Quais são esses métodos que vão nos ajudar para nós separarmos a água do sal? Então, há diferentes métodos. Destes, nós podemos encontrar a filtração. Antes de mais nada, quando se fala de métodos, vocês devem primeiro identificar lá que lá vamos ter sempre dois componentes, ok? Por exemplo, aqui temos este método que é a filtração, acontece entre um sólido e um líquido. Para nós podermos filtrar, tem que existir um sólido e um líquido. Estamos juntos, né? Então, aqui tem um esquema de filtro em que nós podemos colocar aqui. E vejam o que vai acontecer aqui. Temos café coado. O que vai acontecer aqui é que se nós temos algumas partículas aqui, quando nós colocamos aqui, o sólido vai ficar retido aqui e o líquido vai passar a ficar aqui. Conseguem perceber o que eu estou a dizer? Por isso estou a dizer que essa mistura ou a filtração é um método que nós temos de ter um sólido e um líquido. É a mesma coisa termos folha de chá com água ali, em que nós queremos separar a água que está ali com folha de chá. Então, o que vamos fazer? Podemos usar a filtração, não há nenhum problema, ok? Por outro lado, temos a decantação. A decantação acontece entre líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não reagem, não se misturam entre si, ok? E esta decantação, em outras palavras, entendam como se fosse entornar. Decantar é entornar, ok? Que isto vai acontecer por meio de diferença de densidade, ok? Por exemplo, o óleo e a água. Óleo e água. O que vai acontecer aqui? Nós podemos simplesmente entornar. Porque a água, se temos óleo e água aqui, por exemplo, neste recipiente, não é? O que vai acontecer? A água, por ser mais denso, vai ficar lado de baixo e o óleo, por ser menos denso, fica em cima. Então, nós podemos decantar, podemos entornar. O óleo vai sair primeiro e fica a água. Então, esta é a famosa
decantação, certo? Por outro lado, nós temos também um dos métodos famosos que é a destilação simples e fracionada. Olha, destilação simples e fracionada, esses dois métodos consistem em aquecer a mistura, seja no laboratório, ok? Mas qual é a diferença? Separação de líquidos com pontos de ebulição diferentes. Não, quando se fala de destilação, na verdade, nós estamos a falar de líquidos, ok? Estamos a falar de líquidos em que nós vamos tanto aquecer por meio da diferença de pontos de ebulição, com base na diferença de volatilidade. Então, um pode ser o mais volátil em relação ao outro. Estamos juntos, né? No caso, na purificação da água, por exemplo, nós podemos aquecer, né, um aquecimento simples que não exige tanta maquinaria, por exemplo, ok? Por outro lado, temos a destilação fracionada. Qual é a diferença deste e este? É que a destilação fracionada, agora temos uma mistura complexa que tem vários componentes, como, por exemplo, vários componentes voláteis, ok? Como, por exemplo, o petróleo bruto. O petróleo bruto tem muitas coisas, tem muitos hidrocarbonetos. Então, nós podemos fazer um aquecimento em que, por meio dessa volatilidade, que alguns deles vão começar a volatilizar em relação às outras, ok? Agora, eu posso mostrar isto aqui neste esquema. Conseguem ver aqui? É um esquema básico que não vamos explicar tudo o que está aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona em laboratórios, por exemplo, em que temos um balão aqui de destilação e nós colocamos aqui os líquidos, ok? Conseguem ver aqui mistura a ser fracionada, ok? Então colocamos aqui os líquidos que reagem ou se misturam entre si. Então, a partir daqui, com esse aquecimento, alguns deles vão começar a volatilizar-se ou a sair daqui por questões desta diferença de ponto de ebulição que nós temos. Não sei se conseguem perceber, porque tem alguns aqui, por ter menor ponto de ebulição, vão demorar a entrar em ebulição, enquanto outros vão ser os primeiros a entrar em ebulição. Depois aqui temos tanto a saída da água, a água escorre aqui e vai sempre saindo por meio deste tubo. E no final de tudo, nós podemos ter aqui o líquido mais volátil que já se destilou. Estamos juntos? O que estamos a dizer é que aquele que é mais volátil, que vai ser o mais rápido, então teremos aqui. Então, este é um esquema básico de destilação, tanto simples e fracionada. Fracionada, basicamente, é quando temos muitos componentes, ok? Por outro lado, o que temos aqui alguns outros métodos que, por exemplo, temos a catação. O que é isso de catação? Catação é apanhar, em outras palavras, ok? Apanhar, separação manual de componentes diferentes. Separar feijão de pedras, por exemplo. Tu tens aqui feijão, tens pedra. Vais apanhar, apanha o feijão, só deixa as pedrinhas. Então, catação muito simples. Peneiração também muito simples. Temos aqui, vocês sabem muito bem, se nós temos areia com algumas partículas, o que vamos fazer? Vamos peneirar, né? Vocês sabem muito bem que as senhoras têm feito isto. Então a malta pode peneirar para tirar aquelas partículas pequenas. Por exemplo, a ventania vai levando aquelas partículas pequenas e fica o sólido que são as partículas grandes. Lógico também, vocês não podem usar tanto a peneiração sem ter sólidos. Nós estamos a falar entre sólidos aqui, estamos juntos, né? Por outro lado, temos a centrifugação, que não vamos desenvolver muito, mas consiste em separar sólidos de líquidos por meio de centrifugação. Exemplo concreto é quando nós temos a análise do que? Do sangue, ok? E por outro lado, tanto temos aqui esta mistura da filtração que já falamos, que é um esquema básico sobre a filtração. Já falamos como é que acontece, não é? Temos um papel de filtro aqui, colocamos o funil, depois o líquido vai passar, o sólido fica aqui. Então, isto nós já falamos, ok? E por outro lado, temos aqui a decantação, que também já falamos, que é entornar, na verdade, em que nós temos aqui uns certos sedimentos, conseguem ver essas partículas pequenas, né? Então, vamos decantando, vamos entornando, no final de tudo, por meio de densidade, nós vamos ficar com o nosso líquido e as partículas, tanto sólidas, vão ficar aqui, ok? E, por outro lado, nós temos aqui a cristalização. Cristalização é um método também que nós usamos para separar tanto o sal ou a água salgada, a água que tem sal, água do mar, por exemplo, do sal. O que vai acontecer é que tem salinas, eles colocam salinas em que vão colocar aqui a água, depois
a água vai evaporar e no final de tudo fica o quê? Fica o sal. Também podem dizer que podemos usar a evaporação para separarmos a água do mar com o sal, ok? Então podemos aqui dizer que esta era a primeira parte que nós queríamos discutir relativamente a este, e nós já alcançamos com aquilo que foram os objetivos traçados para as primeiras 3 aulas que nós temos. E agora vamos à parte de exercícios práticos, tanto dos exames como não, para nós vermos como é que abordamos esses assuntos tudo da melhor forma possível, ok?